Bom, nós vamos falar hoje sobre Lúcifer. Lúcifer, que em hebraico, Lúcifer significa a estrela da manhã, a estrela da alvorada, a luz da alvorada. Todas essas expressões são associadas ao planeta Vênus, que aparece antes da alvorada como a primeira fonte de luz. Dizem as mitologias ocultistas, assim como algumas teses místicas hebraicas, que Lúcifer era o mais belo, sábio e poderoso ser criado por Deus, um dos grandes querubins do céu. Só que ele tentou usurpar o trono do seu pai, o Deus Yahvé, e ser igual a ele, e por esse motivo ele foi exilado do céu. Lúcifer, segundo a tradição hebraica, possui 12 asas, e ele é o primeiro filho de Deus, e ele foi criado a partir do fogo no primeiro dia da criação, sendo que a sua sabedoria e esplendor eram inigualáveis. Sobre Lúcifer está escrito no livro de Isaías, diz o seguinte: Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15: Como caístes deste céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da consagração me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao céu, ao mais profundo abismo. Esse texto representa a própria história de Lúcifer, o primeiro filho de Deus, a mais bela e sábia criatura, conforme o cognome de portador da luz, a quem o pai Yahvé teria entregado o domínio da morte. Esse texto, alguns historiadores dizem que ele foi escrito e dirigido a um rei terreno, um rei que era rei da Babilônia. Bom, Lúcifer e Satanás são entidades diferentes. A igreja prega isso na sua teologia oficial, não considera Lúcifer o diabo, mas apenas um anjo caído. Lúcifer era um anjo de luz que se rebela contra o pai e gerou uma guerra celestial. Lúcifer levou em torno, acredita-se pela crença da tradição hebraica, que ele tenha levado cerca de 1/3 dos anjos do céu. Todos eles foram banidos da presença de Deus e exilados no mundo dos mortos, chamado de Seol. Lúcifer é também conhecido como portador da luz e é o anjo da sabedoria. As pessoas que cultuam esta entidade desta forma, com esta crença, tem como base para essa adoração uma Bíblia satânica que foi escrita por Anton LaVey, que foi um bruxo mais famoso, satanista, que tem sido mais famoso. Após escrever esta Bíblia, ficou extremamente conhecido. Só que o que as pessoas não sabem ou não querem saber é que Anton LaVey era ateu. E isto é fácil de você ver que ele era ateu. É só você ler a Bíblia satânica. Eu vou comentar aqui a base que prova que ele era ateu. São 9 as declarações satânicas. Elas dizem o seguinte, veja bem aí. Ela diz que Satã representa a indulgência e não a abstinência. Satã representa a existência vital em vez do espiritual castelo de ilusões. Exatamente assim está escrito. Satã representa a existência vital em vez das espirituais castelos de ilusões. Então,
O que Anthony estava dizendo é que a existência física existe. As tradições espirituais são castelos de ilusões. Ele não acreditava nisso. Eu vou seguir aqui. Satã representa a sabedoria pura, em vez da hipocrisia e da autoilusão. Mais um termo que prova que ele era ateu. Ele acredita naquilo que está vendo, na sabedoria pura, naquilo que ele pode provar, não naquilo que pode acreditar, na ilusão, aquilo que não tem prova. Satã representa a bondade para aqueles que merecem. Isso é normal, né? Satã representa a bondade para aqueles que merecem, em vez do amor desperdiçado aos ingratos. Quer dizer, não, se te baterem, não dê a outra face. Se te baterem, avise também. Dê amor, dê a sua amizade, dê o seu carinho para quem merece. Isso é coisa de quem não acredita na espiritualidade. São coisas de quem é extremamente materialista. Satã representa a vingança em vez de virar a outra face. Satã representa a responsabilidade para os responsáveis, em vez de relacionamentos com vampiros psíquicos. Satã representa o homem simplesmente como outro animal, às vezes melhor, mais frequentemente pior do que aqueles que caminham de quatro, porque o seu espírito divino e desenvolvimento porque ele tem espírito divino e desenvolvimento intelectual, e se tornou o animal mais cruel de todos. Satã representa todos assim chamados pecados, pois eles levam uma gratificação física, mental e emocional. Satã tem sido o melhor amigo que a igreja já teve, pois ele sustentou seus negócios durante anos. Isso é uma verdade. Então vocês vejam aqui, o que ele está dizendo, se você prestou bem atenção no que eu falei, você nota que ele não era uma pessoa que acreditava nos conceitos da espiritualidade. E as pessoas seguem essa Bíblia satânica achando que estão adorando, que este Senhor que escreveu esta Bíblia era um adorador de Lúcifer, de Satanás. Se ele não acredita, se ele não consegue acreditar na espiritualidade, ele não pode adorar alguma coisa. Ele não pode adorar nada. Ele não tem um Deus. Nem Lúcifer, nem Satanás, nem Yahvé, não tem Deus nenhum. Ele é extremamente materialista. Então, quando vocês lerem esta Bíblia, a Bíblia satânica, ou até a Bíblia tradicional, a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, seja qual Bíblia for, tem que prestar muita atenção no que ela está passando. Às vezes o que está escrito não é exatamente o que ela está lhe passando. Um erro comum das pessoas é acreditarem que o satanista não acredita em Deus. O conceito de Deus, como vem sendo interpretado pelo homem, tem sido tão variado através da história, que o satanista simplesmente aceita aquela que é a melhor lhe convir. O homem sempre criou seus deuses, não foi o contrário. Não foi Deus que criou o homem. Foi os homens que criaram Deus. Qualquer pessoa que pense que Satã é um ser maligno deveria considerar que todos os homens e mulheres e crianças que morreram porque era a vontade de Deus. Certamente uma pessoa chorando por causa da dor da perda de um ente querido, por exemplo, preferia que essa pessoa estivesse ao seu lado, não ao lado de Deus. Mas o contrário, elas são consoladas pelos clérigos que dizem a vontade de Deus, e agora ele está do lado de Deus. Para tais frases, é conveniente para os religiosos, porque eles precisam justificar a impiedade de Deus. Mas se Deus está no controle absoluto e é tão benigno quanto dizem, por que permitem que certas coisas aconteçam na vida? O satanista, ele sabe que o homem é ação e reação, e que o universo é responsável por tudo aquilo que acontece. Então, ele não perde tempo com alguém que não se importa com ele. Fica muito claro por essas colocações estão, todas essas que eu citei, elas estão na Bíblia satânica. Eu vou citar mais um pedaço aqui dela. Todas as religiões de natureza espiritual são invenção do homem. Veja que quem está dizendo isso, não sou eu que estou dizendo isso. Isso está na Bíblia satânica. Todas as religiões de natureza espiritual são invenções do homem. Eles criaram um sistema inteiro de deuses com nada mais do que seus cérebros carnais. Só pelo fato de alguém ter um ego e não poder aceitá-lo, ele teve que exteriorizar
da maneira espiritual que a pessoa chama de Deus. Então ele não conseguiu controlar as atitudes que tinha, então o homem cria deuses. Quando a coisa é boa, foi inspiração de Deus. Quando a coisa está errada, inspiração do demônio, do diabo, de Satanás, de Lúcifer. Assim que as religiões foram criadas segundo o mais famoso satanista, o homem que escreveu a Bíblia, guardem o nome dele, ele chama-se Anthony Sandor Lavey. É o mais famoso bruxo por ter escrito esta Bíblia. Mas como nós estamos vendo aqui, ele era um ateu, não tinha muita crença. Bom, para as pessoas que querem saber então quem é Lúcifer? Bom, Lúcifer é aquele Deus que está no Velho Testamento. Se você notar, se você ler o Velho Testamento, vai ver que o Deus que está lá no Velho Testamento, não importa o nome, não importa se lá está Yahvé, pode estar Yahvé, mas Yahvé quem colocou lá foram os homens que colocou o nome de Yahvé lá. Eles colocaram aquele como sendo Deus católico, mas o Deus católico é o Deus do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento é que pega a dar a outra face. O Deus do Antigo Testamento não. O Deus do Antigo Testamento, ele toma todas as atitudes para defender o seu povo, assim como faz a Lúcifer. Você consegue entender? Leia o Velho Testamento. Você pode ler o Velho Testamento. Você vai ver que no Velho Testamento, pai casa com filha, filho engana pai, existem roubos, orgias. A mulher do próprio Abraão, em algumas passagens da Bíblia, você vai dizer que ela ganhou de presente do rei do Egito. Ela não ganhou de presente por nada. Alguma coisa ela deu para o rei do Egito. Todos os estudiosos da Bíblia sabem que Abraão oferecia sua esposa para poder passar pelas terras. Então isso é o que prega o Velho Testamento. O Velho Testamento é onde está o Deus que rege o Velho Testamento, é Lúcifer. O Deus que operou milagres no Velho Testamento é Lúcifer. Quando Jesus Cristo veio à Terra, ele tenta colocar Yahvé de volta. Então quando se escreve a Bíblia, quando começam a montar a religião, eles pegam todos aqueles feitos por aquele Deus que defendia o seu povo, aquele Deus que matou as crianças do Egito para defender o seu povo, porque Lúcifer faz qualquer coisa para defender os seus filhos. O Deus de Jesus não. Então não pode ser o mesmo. Então pense nisso. Eu volto a falar mais uma vez desse assunto na próxima parte desse vídeo.